Um. Olá, aqui estamos de volta com o nosso Farol Tricolor. Depois do jogo de ontem, estamos gravando nessa sexta-feira à noite, onde o Bahia perdeu por 1-0 para o Flamengo. Resultado absurdo? Não. Resultado normal. Qualquer mandante jogando em casa vencendo por 1-0, seja qual for o mandante, não é nada de anormal. O que causou estranheza foi a apatia do Bahia no jogo. O que causou estranheza foi a insistência do treinador Rogério Ceni com esquema manjado, cansado e de peças que não estão produzindo nada há algum tempo. Principalmente ontem. O cara tem que ter, como eu digo, na sala de aula, sendo professor, você julga a prova do dia. Ele fez uma ótima prova no início do ano. Nada a ver. Quero ver a prova de hoje. A prova de ontem mostrou que jogadores não estão rendendo nada. Cauli, estou personificando em Cauli, nada contra, mas tudo a favor do Bahia. Aqui a gente não faz campanha contra jogador, contra treinador, comissão técnica, nada disso, mas apenas julga o trabalho que é apresentado. E ontem o resultado não teve nada de desesperador, nenhum absurdo, nenhum fim do mundo, mas o que me impressionou negativamente foi o Bahia desanimado, apático, inexpressivo na partida, Diego. Lamentável. É isso aí, eu concordo plenamente com esse pronunciamento inicial aí. Vamos tocar logo nossa vinheta para falar tudo sobre essa Vamos. desclassificação, essa eliminação do Bahia na Copa do Brasil, até porque a temporada continua, muito jogo pela frente, com agora um objetivo único, específico e direto, que é o Campeonato Brasileiro da Série A. Vamos tocar nossa vinheta para falar tudo sobre esse jogo contra o Flamengo e falar também sobre o futuro do Bahia na temporada. Logo após essa vinheta clássica já nossa aqui, o Farol Tricolor tá chegando. Vamos que vamos. Pois é, galera, tristes, mas prontos aqui para mais um vídeo do Farol Tricolor, pedindo de imediato a galera que curta esse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações e também faça parte do clube de membros, botãozinho aí de seja membro do Farol Tricolor. E o nosso clube está crescendo e esperando também você conosco, né, fazendo sua contribuição mensal para o Farol Tricolor e aí recebendo alguns benefícios, algumas participações diferenciadas, contato mais próximo comigo e com meu pai para falar do Bahia durante os jogos, antes e depois, também no nosso grupo de WhatsApp. Se inscreva no canal e, além disso, se você já é inscrito, também seja membro do Farol Tricolor, especialmente no nosso plano que tem tido mais adesão, que é o plano de R$19,99, o Turma Tricolor, que você já pode aí um pagamento mensal e você fará jus a vários benefícios que serão anunciados tanto aqui quanto lá no nosso WhatsApp, diretamente para a galera que nos segue e que faz parte do nosso clube, pai. Verdade, verdade. Mandando um grande abraço hoje, especificamente, para o nosso amigo Otávio. Não é? Verdade, Grande está conosco lá figura, no com boa clube. participação, está no clube também. E outros mais chegando, nós já temos diversos amigos participando. Diego tem sempre essa relação e vai trazendo. Mas hoje eu estou dando um abraço ao mais novo membro do Sim. nosso grupo, da nossa galera tricolor. E vamos que vamos. Beleza. Deixa eu passar aqui, pai, antes da gente falar do jogo em si, porque eu acho interessante. Quando é Campeonato Brasileiro, eu sempre trago a classificação, né, pra gente Sim, discutir. Mas não sim. foi Campeonato Brasileiro, mas o que nós temos agora é o Campeonato Brasileiro. Então nós temos aí, separei aqui os próximos jogos do Bahia pra gente dar uma olhada, para mostrar que vem muita pedreira pela frente, mas também vem intervalos bons para treino. Agora a gente teve um intervalo ótimo de treino que não deu em nada, como a gente viu ontem, né? Aquilo que a gente já conversou, que às vezes o desempenho do time é até melhor quando o intervalo entre os jogos é menor, né? Ontem a gente viu mais uma vez uma equipe que não estava cansada, mas às vezes parecia cansada, desanimada no jogo, sem conseguir se impor, sem conseguir agredir, sem conseguir Sem nada. fazer o goleiro adversário trabalhar, e tudo isso sem nenhuma desculpa de gramado ou de cansaço de jogos anteriores, afinal,
o Bahia teve, entre a partida contra o Bragantino e a partida de ontem, 11 dias de intervalo. É verdade que 2 dos seus jogadores estavam servindo as seleções dos seus países, né? No caso, Santiago Arias, a Colômbia, e Luciano Rodrigues, Uruguai. Só que eles nem jogaram nas 2 datas FIFA, dos 2 jogos de eliminatória que as suas seleções disputaram, não chegaram a entrar em campo, apareceram descansados e, mesmo assim, sem gramado ruim, sem cansaço, com um monte de tempo para treinar, a gente viu um Bahia que pouco produziu e foi derrotado mais uma vez lá no Rio de Janeiro. A gente tem aqui, pai, a sequência de jogos, lembrando que o Bahia vem aí de 4 jogos sem vencer, né? O empate contra o Botafogo, derrota contra o Flamengo, derrota contra o Red Bull Bragantino e outra derrota contra o Flamengo. E a gente tem domingo Atlético Mineiro, Galo Mineiro, no sábado seguinte Fortaleza, né? E depois é fim de semana seguinte de novo Criciúma, depois fim de semana seguinte Flamengo. Ou seja, a gente vai ter tempo de sobra, né, para preparar o time. Várias semanas cheias de trabalho se avizinham. Algumas questões aí de tabela precisam ainda ser confirmadas, mas a gente já tem esse cenário aí desse domingo, do próximo domingo contra o Flamengo, depois é próximo fim de semana também, depois próximo fim de semana e por aí vai. Ou seja, a gente vai ter, não vai ser por falta de tempo para treinar que a gente vai perder ou empatar os jogos ou ter resultados ruins, como muitas vezes acaba ficando na desculpa, na conversa ali do treinador Rogério Ceni depois dos jogos. Como é que você vê aí essa sequência do Bahia? Vai dar para retomar, vai dar para levantar essa poeira e reencontrar o caminho dos triunfos que pode nos levar ao final da temporada, pelo menos para uma pré-Libertadores, pai? É preocupante, é preocupante. Não são adversários de brincadeira. Sim. O Atlético Mineiro segue na Copa do Brasil e ontem despachou o São Paulo. É um time bom, é um time que ainda não absorveu tudo que é passado pelo treinador, que tem pouco tempo por lá, mas é uma equipe que tem um potencial grande, Sim. notadamente no ataque. O Sim. repertório do ataque do Galo é um repertório de primeira linha do futebol brasileiro. Se for Verdade. conferir direitinho, passa bem pelo Palmeiras, emparelha com o Flamengo, é melhor do que o Fortaleza, com todo respeito, mesmo diante da boa colocação. Ah, o Fortaleza está melhor colocado. Sim, o Fortaleza, o Bahia está melhor colocado também, se for Sim. por esse lado. Sim. Então, o grande detalhe que vejo é esse: vai enfrentar um adversário dificílimo, domingo em casa, 18h30, 18 e tal, dia de domingo, que programa, hein? Impressionante. É isso Depois aí, joga com 18h30. Fortaleza. Você fez esse roteiro aí, mas lembrando que o jogo com Fortaleza, por exemplo, e outras partidas na sequência, serão fora de casa. Esse com Fortaleza será fora de casa. Sim. E outros tantos aí. Ou seja, não é brincadeira. O que a gente viu ontem foi um Bahia sem enredo, não é? E aquilo que eu já tinha falado aqui, a gente conversa muito com os amigos, também os amigos que fazem parte do clube de membros, a gente tem uma linha especial, um canal especial que a gente conversa isso. O Bahia, quando tem muito tempo, não se dá bem. Pode conferir os tempos recentes. Você disse bem, não teve desculpa de gramado, não teve. Não teve desculpa de temperatura, não teve. Não teve desculpa de distância longa, não teve. Não teve, inclusive, desculpa de arbitragem. Ontem não teve. Verdade. É claro que o cara ajeitou uma falta no primeiro tempo, que a Arrascaeta cobrou na barreira. Mas uma coisa que tem erro de juiz. É claro que o cara chegou e deu amarelo com muita força, com muita pressa, com muito ênfase. nervosismo, com muita ênfase, com muito nervosismo até. Também isso cabe para Gabriel Xavier, num lance que ele não fez nem falta, uma bola disputada na frente. Ele tocou a bola, o cara caiu por cima da perna dele e ficou por ali. Lances assim, mas que não trazem o fim do mundo. Não foi por conta da arbitragem que o Flamengo ganhou o Sim. jogo de ontem. Sim. Então eu sou pelo Sem justo. dúvidas. Um árbitro que não me agrada, o Braulio, não me agrada. Não me agrada tecnicamente, não sei quem é ele, não sei que apita ele toca, qual é a banda que ele dança, não estou nem aí. Nem quero saber também. Nem sei, não quero saber. Mas já vi a arbitragens dele muito enroladas, o que não foi o caso de ontem. Então Sim. o Bahia foi apático,
o treinador do Bahia fazendo aquelas mesmas modificações e sem mais nem menos, quer dizer, o Bahia estava tomando 1-0, o jogo já ia acabar, ele descobre aquela altura de colocar Iago Borducci no fim do jogo, no lugar de Luciano Juba. Porque diria o italiano, mas que? Para quê? Qual foi o lance? Qual foi o brilho? Era melhor ficar dormindo no banco. Era melhor ficar conversando com o auxiliar dele. Aliás, já é tempo. Se o Bahia tivesse presidente de clube, diretor de futebol, como nos moldes antigos, não nesse tempo de SA, porque o Bahia também não apita. Com 10%, o Bahia apita na esquina da rua, não dá nem para ouvir o apito. Então, quem apita é a alta direção, os executivos do Grupo City. Mas, dentro desse caso, ainda assim, não é o Carlos Cadi Santoro, não é? É tempo de ver essa comissão técnica do Bahia. É tempo de revisar essa comissão técnica que o Rogério Ceni trouxe. Se Rogério Ceni vai continuar, ao que tudo indica sim, eu não vou nessa, tira Rogério Ceni, mas é bom ver essa comissão técnica. Charlenberg, ele acrescenta o que aí? Como é que está esse... Ele trouxe... Rogério Ceni veio para aqui sem saber o que é que esperava, sem saber o que não esperava. Sabia que o Paiva tinha saído com a comissão dele, não sei o que, trouxe a dele. Pronto. Completou um ano. Pronto. Vamos revisar isso. Isso acontece em qualquer empresa. Vamos ver aquele setor da empresa que não está funcionando muito bem. Como é que é aquela comissão técnica? O que é que esses caras acrescentam a Rogério Ceni? Não é? É preciso ver esse negócio, coisa que não foi trazida até então. Então, teve muito tempo para treinar e não mostrou nada. E no jogo, as substituições descabidas. Depois que tomou o gol do Flamengo, ele aí soube tirar Cauli do jogo. Quando todo mundo estava vendo que se ele tirasse Cauli no primeiro tempo, coisa que o treinador brasileiro não faz, se ele tirasse Cauli no primeiro tempo, o Bahia não perdia nada. Se voltasse sem Cauli para o segundo tempo, o Bahia não perdia nada. Agora, como toma o gol, aos 8 minutos, 7, não sei o que das quantas, com 10 ele tira Cauli. Então, isso é passar testado. É Sim. Colocar a competência em jogo. Lamentável, Diego. Siga você. Jogo gol foi aos 8 do segundo tempo mesmo. Trouxe aqui a nossa tela principal de novo para lembrar a galera que curta o vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações e faça parte do nosso clube de membros. Deixa eu colocar aqui a escalação do Bahia de fundo para a gente falar, só fazer um panorama geral do jogo aqui, porque foi um jogo, assim, mesmo a galera que eu acompanhei até blog do Flamengo e tudo, o pessoal do Globoesporte.com, a galera, todo mundo falou que não achou o jogo bom, o jogo bonito, o jogo vistoso. Realmente não foi. O Flamengo realmente controlou o jogo contra um Bahia previsível e que não ameaçava a classificação do Flamengo praticamente em momento nenhum, à exceção do lance que a gente vai falar do início do jogo, de Everton Ribeiro para Everaldo, de Everaldo para fora. Fora isso, nada. O Bahia não produziu, o Bahia não obrigou o goleiro do Flamengo a nenhuma defesa durante toda a partida e a gente viu um Bahia realmente do jeito que você falou, previsível, né, sem brilho, né, e acabou sendo eliminado com justiça, com placar justo, apático e sem mostrar soluções, sem mostrar diferenças em relação ao cenário que vinha acontecendo e não dando certo. Mas o Bahia entrou com aquele time que a gente já conhece bastante, é o time titular de Rogério Ceni, é o time preferido de Rogério, que é Marcos Felipe, Santiago Arias, Gabriel Xavier, Canives e Luciano Juba, Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Cauli, Tassiano e Everaldo, novamente com aquela configuração, Everaldo caindo um pouco mais pela direita, Cauli ali entre as linhas centralizado, Tassiano pela esquerda e Jean Lucas jogando muito avançado pelo lado esquerdo, Everton Ribeiro um pouco mais recuado que o próprio Jean Lucas pela direita, Caio Alexandre ali na frente da zaga. Esse aí era o esquema básico que tem sido, afinal, o esquema de Rogério Ceni nos jogos do Esquadrão. Mas o jogo começou com o Bahia dando uma estocada importante, né, pai? Uma jogada muito boa, né, de Everton Ribeiro. Ele conduziu a bola ali, tabelou no campo de defesa, recebeu na frente, achou um passe excepcional para Everaldo. E Everaldo tocou na saída do goleiro para fora, não caiu na perna direita, caiu na perna esquerda, ele conseguiu tirar do goleiro, mas tirou demais.
e ela foi para fora, um gol claro, uma chance clara de gol perdida, isso ainda no início do primeiro tempo, ali pelos 10 minutos mais ou menos, e o Bahia, até um pouco antes, e o Bahia dava um sinal de que o jogo seria bom, né, para o Bahia, esse grande lance no início do jogo, que a gente poderia ter feito 1-0, e aí quando um gol desse acontece, o jogo pode mudar. Mas não foi o caso, desperdiçamos a oportunidade, e aí, a partir daí, o Flamengo começou a crescer no jogo, e dá para dizer que até o fim do primeiro tempo, o Flamengo foi um time superior ao Bahia, né, pai? Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. O que acontece também que eu vejo é o seguinte, esse lance de Everaldo estava jogando na posição que ele joga. Um lançamento primoroso, um passe em profundidade, como se dizia no meu tempo de comentarista esportivo, há pouco tempo, e agora mudou toda a coisa, é assistência de não sei o quê, mas um passe em profundidade de quem sabe jogar, de quem não pode ser substituído à toa, como a gente vem dizendo há algum tempo, um passe primoroso, e que Everaldo disputou pau a pau com o Beck. Perdeu o gol, como muitos jogadores já perderam. Ele tirou do goleiro, tirou exageradamente. Vários jogadores de primeira linha, louvados e comemorados, já perderam esse gol. Já perderam o gol assim. Então, perdeu, mas não perdeu porque é ruim. Alguns acham que ele é muito ruim e tudo mais. Não é o que eu acho. Eu acho que tem um tipo de avaliação muito dura em cima do Everaldo, que é sacrificado nesse esquema de Rogério Ceni. Então, ele estava na posição dele. Teve um outro lance, ainda no primeiro tempo, Diego, que Everaldo ganhou bem, entregou a Cauli na condição que Cauli, nos seus melhores momentos, entrava na área e estava no gol. Cauli tinha dois caras na frente dele, um passe excelente de Everaldo, estava nas proximidades da meia-lua. Se Cauli cola aquela bola no pé e faz aquele catadinho que ele fazia quando jogava bem, ele podia ter ameaçado a meta do Flamengo. Foi um outro lance que pouca gente está levantando, mas que aconteceu ainda no primeiro tempo, e nesse primeiro tempo, mesmo o Flamengo sendo melhor, esses dois lances foram perigosíssimos. O de Everaldo, então, bem perigoso. E o de Cauli não fez o catadinho que ele fez, ele ainda colou a bola no pé, digo, vai passar, ele não vai entrega. Vários e vários lances, ele começava e perdia. Me lembro que num desses jogos contra o Botafogo, o argumento de Rogério Ceni para tirar Biel de campo foi que Biel tentou passar algumas vezes pelo Cuiabano e perdeu a bola, que ele estava perdendo as bolas, então ele achou de substituir. Mas com Cauli ele não faz isso. O jogo de ontem era para o Bahia dar uma de maluco. Está no 0-0 no primeiro tempo, tomou 1-0 logo no começo do segundo tempo, bota para cima. Ou perdeu de 2 ou o que for, passa a vez. Mas não, topou ficar naquele negocinho, aquele toquinho lamentável. Siga, Diego. Pois é. E aí, no primeiro tempo terminou assim, ainda teve alguns lances de perigo, né? Uma defesa de explosão, né? De fechar ângulo de Marcos Felipe ali, pelo menos uma, algumas outras intervenções interessantes do goleiro do Bahia. Alguns lances defensivos bons do Bahia, é bom que se diga também, Gabriel Xavier e Canives também enfrentando ali os atacantes do Flamengo em alguns lances e ganhando as disputas, tanto que o Flamengo produziu... Nas bolas altas. Inclusive no primeiro tempo nas bolas altas. Os escanteios. Exato. Mas o Flamengo sempre melhor que o Bahia, sempre mais incisivo que o Bahia, sempre buscando mais, ainda que não tenha gerado tanto perigo. A volta para o segundo tempo mostrou um Bahia que não produzia, continuava sem produzir, e um Flamengo que tinha mais controle do jogo, inclusive da posse de bola. E no lance trabalhado ali pelo Flamengo, né, um lance que começou com o ex-zagueiro, né, que agora tem sido volante, improvisado ali, Léo Ortiz. Ele encontrou Bruno Henrique em profundidade, Bruno Henrique ganhou de Gabriel Xavier, né, e fez o passe para De Arrascaeta, que estava livre, e só cumprimentou o goleiro Marcos Felipe, fazendo ali aos 8 minutos 1-0 para o Flamengo. Nesse momento, pai, quando o Flamengo fez 1-0, na minha opinião, placar justo para o que o jogo apresentava. Sim. Eu achei que o Bahia fosse fazer exatamente o que você falou. Achei que o Bahia, eu falei, pronto, agora tomou o gol, o Rogério vai mudar imediatamente, o Bahia vai melhorar no jogo, vai produzir, vai tentar, só que não foi isso que aconteceu. Tanto o Rogério não mudou imediatamente, quanto ele, mesmo no momento que mudou, o Bahia não controlou o jogo, não foi incisivo, o Bahia continuou produzindo muito pouco. Vou repetir, o Bahia não deu nenhum chute na direção do gol durante os 90 minutos.
né? O Bahia produziu pouco, o seu meio de campo não estava inspirado, o seu ataque menos ainda, e o Bahia não conseguiu criar desconforto para o Flamengo. O Flamengo continuou sendo superior, não forçou, Tranquilo, não fez tranquilo. nada demais, continuou administrando o resultado ali. Se o resultado lhe era muito favorável, o Flamengo poderia até tomar um gol, que ainda assim estaria classificado, mas isso não aconteceu. Só para lembrar as modificações que o Rogério Ceni fez, pai, o Bahia aos 13, 14 minutos ali do segundo tempo, o Bahia colocou Luciano Rodrigues no lugar de Everaldo, substituição que eu não teria feito, inclusive. Eu teria colocado Claro, Luciano Rodrigues, talvez, e mantido Everaldo. E ele claro. colocou Ademir no lugar de Cauli. Essa sim é uma substituição que eu teria feito naquele momento. Cabia, cabia. E Ademir fez aquela fumaça, mas sem nenhum brilho, cruzando sempre É. errado, sem perigo. Defesa do Flamengo também postada e confortável, com resultado favorável. Não teve maiores dificuldades. Depois, já aos 25, ele tirou Tassiano, e colocou Rafael Ratão, tirou Everton Ribeiro e colocou Carlos de Pena. E no final do jogo, como você falou, já por volta dos 40 minutos da segunda etapa, ele tirou Luciano Juba e colocou Iago Borducci. Foram essas as substituições que Rogério Ceni fez ao longo do jogo, que terminou mesmo dessa forma, com esse melancólico para o Flamengo, esse 1-0 que foi um cumprimento do dever de casa, sem brilho, Isso. e para o Bahia, uma partida absolutamente melancólica, com o time sem demonstrar poder de reação, sem demonstrar ímpeto, sem demonstrar agudez, né, ofensividade para conseguir furar ali a defesa do Flamengo, e terminou sem marcar gols, tanto no jogo de ida aqui na Fonte Nova, quando esse sim teve oportunidades reais, quanto no jogo de volta, quando produziu muito pouco lá no Maracanã, pai. Foi isso, você trouxe bem por esses lances. As substituições, por exemplo, são aquelas de sempre. Ele vai sempre tirar, logo, logo, Tassiano, que realmente não esteve bem no jogo de hoje, de ontem, Sim. não esteve bem, e Everaldo, ele tira logo. Você vê que Everaldo, quando sai, já nem olha para a cara dele. Nem olha para, nem, não tem nem cumprimento. É isso que eu digo. Será que o Rogério Ceni perdeu o vestiário? Porque o cara que é muito. Olha, observe que outro que saiu, tá na cara que não saiu satisfeito, foi Everton Ribeiro. Por que tirou Everton? Ele vai dizer que estava cansado, ele, Rogério Ceni. Porque você vê a cara de Everton Ribeiro, a torcida do Flamengo aplaudiu, claro, claro que sim. Mas ele sai assim como quem diz, porra, não dá. Depois teve declarações dele também. Declarações do Everton Ribeiro, que, pô, que jogo é esse? Como é que a gente não jogou nada? Ou seja, ontem o Flamengo ganhou, o Flamengo está classificado, ganhou uma boa bolada, dezenas de milhões de reais no jogo de ontem, não é? Isso os gringos olham. Isso os caras conferem. Dinheiro, money, os caras com Massari, que são árabes lá, né? Dinheiro em árabe, os caras conferem essa zorra. Então, se o Rogério Ceni perdeu quanto? 12 milhões ontem, 15, 12, o que for, 10. Então, olha aí, ó, vamos ver, vamos ver. Então, olha isso também. Mas foi isso mesmo, Diego. Um jogo um Bahia apático e mais, como eu ia arrematando, me lembrei de falar dinheiro, se dissesse o Flamengo fez uma grande apresentação, não fez. Não. Tocou, você disse, assistiu um bom jogo ontem, não foi. E não Sim. foi bom jogo porque o Bahia perdeu. Se fosse um bom jogo com o Flamengo jogando, eu diria, você diria, nós não temos isso. Mas não foi um bom jogo. Quem assistiu aquele jogo, que joguinho, hein? O Flamengo fez o tico-tico dele, foi por lá, foi por cá, mas você não viu. Você não viu, não é? Sim. O jogo assim. E o gol Exato. que tomou, só para arrematar essa minha participação, o Bruno Henrique vai correndo com o Gabriel Xavier. Onde é que O tava Allianz não Canu, né? estava. E onde é que O tava Allianz não Canu estava. também? Isso, ia chegar a isso. Sim. Allianz não estava na posição onde é que estava passeando, mandando o zap para a Colômbia. E cadê o atacante do Bahia? O Jean Lucas. Atacante não volta para marcar. Agora que ele virou atacante, ele está atacando o meu coração, está atacando o coração do torcedor do Bahia, que não está jogando nada também, não fez nada ontem. Uma ou Não, duas pinceladas realmente. ali, muito fraco. Já não é a primeira partida que ele faz isso. Onde é que estava o Jean Lucas? Sim, onde é que estava Caio Alexandre? Se Eu acho que você olhar, a posição não era bem de Jean Lucas, que ele joga mais pelo lado esquerdo. Mas sim, foi mas mais pelo lado direito. a posição também não é de Everaldo. Everaldo muitas vezes dá combate ali quando precisa.
Não é por causa só da posição, mas o lógico é que ele estivesse povoando aquele espaço. Então é bem por aí. Se for conferir, era mano a mano o Bruno Henrique, que não é brincadeira naquele lance, e no meio da área ninguém. Se for conferir com calma, por isso que eu olho mais de uma vez, será que eu me enganei? Quem dá aquele combate final do desespero? Luciano Juba. Luciano Juba, é isso mesmo. Então fica difícil, Diego. Realmente um time que não tem elan, um time apático e um time que não tem esquema tático de marcação. Aquela altura estava se mandando porque os caras não estavam ali por quê? Na posição, ou perto dali, ou como se diz em espanhol, ia dizendo, cerca dali. Segue. Pronto, deixa eu chamar mais uma vez a galera para curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativar as notificações e fazer parte do nosso clube de membros. Se inscrevam aí, galera, e participem aqui do nosso clube. Vou botar de novo a escalação, pai, pra gente fazer. Aliás, deixa eu voltar para cá, porque faltou a gente soltar aquela vinhetinha para as notas do professor. Fernando Cabu. Tá aí, vamos lá para a escalação do Bahia aqui de novo na tela. E vamos para as notas, começando pelo goleiro Marcos Felipe, pai. Bem no jogo, fez boas participações em lances dificílimos, nota 7 para ele. Concordo com a nota, Marcos Felipe. Pensei até no 8, mas o 7 foi derrota final, né? E vamos ficar concordo com o 7 para Marcos Felipe. Na lateral direita, Santiago Arias de volta à seleção colombiana sem jogar por lá. Voltou já sendo titular, pai. Não jogou por lá e jogou muito pouco por aqui. Abaixo do que eu esperava. 5 para Santiago Arias. Certo. Fiquei entre o 5 e o 6, mas eu acho que o 5 tá de bom tamanho, porque as notas precisam ser baixas, porque o desempenho geral foi muito ruim. Na lateral esquerda, Luciano Juba. 6 para Luciano Juba. 6 para Luciano Juba. Eu não teve a oportunidade também de aparecer tão bem no ataque, o time não ajudou, porque ele até chegou umas 4 vezes assim, próximo à linha de fundo, na lateral da grande área, mas ele chegou para cruzar, não tinha ninguém. O time não estava com ataque, estava todo perdido. 6 para ele. Concordo com a nota 6. Acho que o Luciano Juba fez algumas jogadas de salvar na defesa que foram importantes também. No primeiro tempo, a bola que tinha passado por todo mundo, ele cortou. Nesse lance do gol, ele não conseguiu, mas ele que estava no lance, quando para mim quem devia estar ali era Canives e não ele, fazendo aquela cobertura ali, já que Gabriel tentou correr com o Bruno Henrique, não conseguiu também, mas por ali quem poderia estar era Canives, mas também não estava, e quase que Luciano Juba conseguiu o corte. Se Caio Alexandre estivesse ali, não estava errado também, não. Com certeza. Na zaga central, Gabriel Xavier e Canives. 6 para Gabriel Xavier, fez uma boa partida, alguns lances mais difíceis, ele andou se atrapalhando um pouco, mas não comprometeu, e 7 para Canives, que para mim, ao lado do Marcos Felipe, esteve bem no jogo. Eu ia dar 6 para cada um na zaga, 6 para cada um na zaga. 6 para cada um é minha zaga. 6 para cada um é minha nota. A defesa do Bahia, durante o jogo, a maioria do jogo, não apresentou um comportamento ruim. Na defesa do Bahia, inclusive nas bolas aéreas, foi segura em quase toda a partida. A exceção de um lance no primeiro tempo, né, que foi cabeceio ali do zagueiro, eu acho, Fabrício Bruno, foi Léo Ortiz, que houve ali um problema. Inclusive, Marcos Felipe até reclamou com o Luciano Juba, que não acompanhou o jogador. Né, mas fora isso, a defesa se comportou relativamente bem nas bolas aéreas, também ganhou muitas disputas. Bruno Henrique deu trabalho, mas Gabriel Xavier ganhou muito mano a mano com ele também. O próprio Canives ganhou algumas bolas importantes, travou um chute que seria de Bruno Henrique também muito perigoso. Enfim, não foi um comportamento ruim do miolo de zaga, tanto que o Bahia não foi tão ameaçado durante o jogo, né? Mas eu acho que os 6 para os dois, pelo mau desempenho do Bahia em geral, eu acho que está de bom tamanho, também concordo com sua avaliação. Na frente de zaga ali, vírgula, né, no caso de Jean Lucas, mas ali os dois volantes teóricos do Bahia, Caio Alexandre e Jean Lucas. 5 para Caio Alexandre e 4 para Jean Lucas. Caio Alexandre fazendo o básico, sem ontem com certeza ele vibrou. Para mim, inclusive, é 4 e 4, adianta logo. É uma boa também, Eu só vou aliviar para ele, porque algumas vezes na investida pelo meio ele criou um bloqueio, coisa de que Jean Lucas é disperso. Vamos lá, hoje é carnaval, na Bahia tudo é festa. Então, por isso que eu aliviei um pouquinho para ele. Alguns dos lances, principalmente no primeiro tempo, quando o Flamengo afunilou mais, e foi muito nesse tempo, na bola rasteira, o Caio Alexandre apareceu. 5 para ele e 4 para Jean Lucas. Pronto, eu fico com 4 para os dois. Claro, mais à frente, Everton Ribeiro e Cauli. Bom, Everton Ribeiro, um sacrificado desse esquema, não é?
Um jogador que Que é mais defensivo do que Jean Lucas. é isso que eu ia dizer, você está ali no meu pensamento. Que na capacidade dessas sumidades da comissão técnica do Bahia, vale mais ter Everton Ribeiro atrás de Jean Lucas. Não é? Everton Ribeiro, um pouquinho que ele esteve à frente, deu um passe primoroso para Everaldo, que perdeu um gol, não por incompetência ou o que for. Podem dizer que ele não é bom, que ele não joga, mas naquele lance ele tentou tirar, não chutou no goleiro. O goleiro não cresceu na frente dele. Ele estava acossado pelo Beck, entrou disputando a bola, que ele podia ter perdido aquela bola antes. Ele ganhou a bola e chutou para o gol. Então, o Everton Ribeiro, eu dou uma nota 7, mesmo sendo sacrificado, mesmo sendo retirado de campo, uma estupidez, uma coisa inadmissível, e Jean Lucas fica até o fim do jogo. Coisas, é como eu disse, se o Bahia tem uma direção de futebol, tem um presidente de futebol, nada contra o presidente que está aí, o Emerson, mas eu digo nos tempos antigos, vem cá, velho, que negócio é esse? Everton Ribeiro? Você bota Everton Ribeiro lá atrás e ainda tira o cara. Aí deixa em campo porque não está jogando bem. Tira o cara um pouco depois do pior que estava em campo, que era Cauli. E você quer ganhar jogo? No jogo que tanto fazia. O que é que o Flamengo ia fazer? O Flamengo não queria muita coisa também, não. Chegou ali e tudo mais, vai ter o clássico domingo contra o Vasco, estava ali, esquema de Tite. Tite não manda o time para frente. Então, 7 para Everton Ribeiro também. Beleza. E aí a frente Cauli? Péssimo. Péssimo, apagado, errou todas. Minha nota para Cauli é 0. Boa nota mesmo, vamos 0, para não ficar 1 e 0. Minha nota é 0, porque Cauli errou tudo, de tudo. Todos os passes, todos os dribles. É verdade. Cauli errou tudo, mas Cauli realmente para mim é nota 0, não é nenhum, é 0 mesmo. Verdade. 0 uma insistência de Rogério Ceni, né? Que ele tem os seus motivos, tem suas crenças, sua preferência, mas que esquema do jogo do Bahia para Cauli, só que continua mantendo o esquema de jogo. Pois é, exatamente. Mantendo o esquema de jogo. Ainda que Cauli, logicamente, não esteja rendendo bem, e ontem, especialmente, foi um desempenho horroroso de Cauli, que não estava cansado, não era gramado ruim, nada disso. Não. E tem mais, você disse bem, errou todas. Seu tio Carlos entrou até no grupo da gente dizendo isso. Cauli está errando tudo. Errou todas essas jogadas maiores, errou inclusive passes curtos. Coisa simples. O jogador próximo a ele, coisa simples. Ele vai agora o Bahia vai arrancar. Ele entregava o adversário, era contra-ataque do adversário. Muito ruim. É verdade. Realmente, péssimo. Muito ruim. O pior do jogo, 0. Pior do time, também acho. Também acho. Mais à frente, Tassiano e Everaldo. Não gostei da atuação de Tassiano, não esteve bem, não foi dos seus melhores jogos, mas também não seria dos primeiros para eu tirar em campo. Uma nota 5 para Tassiano. Sim, concordo. E Everaldo, aquele lance foi bom e ele deu um passe primoroso também. Claro que não é o jogador que encanta a torcida e tudo, mas naquele lance perdeu o gol. Mas eu acho que ele se saiu bem. Eu dou uma nota 5 também para Everaldo. 5 ou 6, 5. Eu dou 5 também para Everaldo. Acho que o Bahia perdeu com a sua saída de campo. Acho que o Bahia deveria ter continuado com ele em campo, né? Até porque o Bahia precisava buscar um resultado, né? E ele era um jogador que poderia ser colocado na posição dele mesmo naquele momento, coisa que não aconteceu. Mas, diga. E quando ele saiu, aquilo que eu... Opa. A gente tá com problema aqui de seu som agora, pai. Tenta sair e voltar para ver se a gente consegue restabelecer seu som, viu? Tenta sair e voltar para a gente ver se consegue restabelecer seu som. E a gente continua aqui. Mas foi exatamente isso, né? Cauli, um desempenho muito ruim. E a chegada ali de Everaldo também no ataque. Um desempenho assim. Meu pai deu nota 5 para Everaldo, eu concordo com a nota 5. Acho que foi sim um gol perdido por Everaldo, mas é um gol que ele estava na perna esquerda, tentou tirar do goleiro. Eu acho que as observações de meu pai são coerentes e Everaldo foi mais ou menos isso mesmo que aconteceu durante a partida, né? Acho que o time não ganhou muito sem ele. Diga, pai, deixa eu ver se eu te ouço agora.
Não, não te ouço. Aí você vai ter que sair realmente da transmissão toda e acessar novamente para a gente encerrar, só para a gente arrematar aqui as suas notas, para a gente concluir a nossa transmissão desse pós-jogo aqui de Bahia e Flamengo. Bahia 0, Flamengo 1, Bahia eliminado na Copa do Brasil e agora vai se dedicar exclusivamente ao Campeonato Brasileiro da Série A. Então, foi isso. Falta então só a nota de Rogério Ceni aí do meu pai. Deixa eu ver se ele tá voltando aqui. Opa. Diga, pai. E agora me ouve, Agora sim, agora você tá plenamente audível. Vamos passar só para algum destaque entre os jogadores que entraram no jogo? Não, Também não, nenhum. Nenhum nenhum. desfalque, nenhum destaque. Nem nada também de Normalmente, tão negativo para falar, mas nada positivo também. O Bahia apático e continua apático com a presença deles, né? um que eu espero normalmente muito quando entra é o próprio Carlos de Pena, Sim, que também se também enrolou não. naquele enredo de ontem. Sim, concordo Nada de plenamente. destacar. E Ademir naquela de querer passar. Ele tem que se picar, entrar correndo e chegar quase na linha de fundo e cruzar. Aquela dele de insistir passar não é muito a dele, não. Foi desarmado várias vezes. Por Nenhum fim, destaque. Rogério Ceni. 0 é demais para Rogério Ceni. 1 é pouco. 2 ainda é pouco. Mais uma nota 3 pela insistência, pelo abuso da escalação e da manutenção por mais tempo do Cauli. Já não é a primeira vez, nada contra Cauli, tudo a favor do Bahia. Jean Lucas apagadíssimo, perdido, errou para Dedéu, teve uns 3 erros à altura da meia-lua, da intermediária do Flamengo, que promoveram contra-ataques perigosos, 2 lances desses que anotei. Então, 3 para Rogério Ceni, essa desclassificação da Copa do Brasil no jogo contra o Flamengo, o de ontem, especialmente, boa parte dessa culpa é para Rogério Ceni. Nota 3 para ele. Concordo com a nota, concordo com a avaliação. E Rogério Ceni, é bom lembrar essa estatística triste, perdeu todos os jogos na sua carreira que disputou contra o Flamengo, e aqui no Bahia tem se repetido essa história, né? E ontem, especialmente, um jogo lamentável do Bahia, um jogo que assim, pode soar muito pesado, porque afinal foi uma derrota de 1-0 contra o Flamengo, você falou muito bem, o resultado normal, quando a gente olha o Sim, resultado, é normal. sim. Mas a forma que foi, a apatia, a previsibilidade, a falta de dinamismo, a falta de ímpeto, a falta de tudo, porque tudo faltou para o Bahia de Rogério Ceni ontem, né? Sim. A insistência em soluções que não estão se mostrando viáveis, e aí É. tudo isso entra na conta de Rogério Ceni, e esse 3 eu acho que está de bom tamanho para ele. Algum destaque final? Meu destaque final é a preocupação com o Bahia para o próximo jogo. Vai manter a escalação? Vai repetir a escalação? Vai ser esse mesmo time? Sendo esse mesmo time, a mesma forma equivocada de jogar? Sim, Everton Ribeiro jogando atrás de Jean Lucas? sim. O meu detalhe final, são as perguntas que a gente traz na live de domingo. Beleza, na live de domingo de manhã a gente está ajustando aí um convidado muito especial. Se tudo der certo, a gente vai divulgar em breve aí pra galera que nos acompanha lá no Clube de Membros, aqui também no YouTube, no Farol Tricolor. E a gente deve ter essa live no domingo pela manhã, falando tudo sobre esse Bahia e Galo, às 18h30 do domingo na Fonte Nova. Vamos ver se a gente levanta essa poeira, volta a encontrar o caminho dos triunfos e se posiciona ali novamente no G6 do Campeonato Brasileiro. Valeu, galera, até a próxima e bora Bahia! Tchau, tchau. Bola Bahia, tchau!